Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos treinar um pouquinho tudo que nós vimos sobre o comando select. Vamos lá? Bom pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar responder essas perguntas. Liste todos os usuários baseados em um nome. Liste todos os usuários que contêm o caractere A em seu nome. Aqui só para vocês saberem, quando eu coloco o asterisco na frente de um comando, de uma linha, ele comenta essa linha. É um comentário, não é um comando. Não vai ser executado, tá ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vou salvar o arquivo. Vou colocar aqui, comandos select. Vou colocar aqui 21. Pronto, comando select. Salvar. Maravilha. E aí, vamos começar pelo mais fácil. Liste todos os usuários baseados em um nome. O que é essa pergunta, né? É como se eu falasse assim, me traga todos os usuários que têm o nome Danilo. Tá ok? Então, imagina que você tem um sistema, vai consultar. Será que existe um usuário que se chama Danilo, que se chama João? Como que nós podemos fazer isso? Então, primeira coisa, eu tenho que fazer um select para pegar os dados da tabela de usuário. Então, select asterisco from usuários. Então, pegue todos os dados da tabela de usuários, né? E aqui eu vou colocar um where, onde o nome, então eu tenho a coluninha nome lá, vamos ver aqui se temos mesmo, usuários, columns, nome, onde a coluna nome, like, seja parecido com, e aqui eu vou pôr o nome, vou colocar um nome, Danilo Filito, beleza? Vamos colocar um ponto e vírgula e ver se funciona, Selecionei, mandei executar, olha lá, funcionou, ele trouxe todos os usuários que tenha esse nome, Danilo Filito, tá? Então é uma consulta que ele vai trazer por um nome específico. Então o like, pessoal, serve para isso. É como se eu falasse assim, o nome tem que ser parecido, tem que ser igual ao que está entre as aspas simples. Como se fosse um operador de igual. Beleza? Show de bola, né? Então, olha só que interessante. Então, eu consigo trazer todos os nomes baseados, todos os usuários, perdão, baseados em um nome. Isso é muito comum, tá? Geralmente a gente utiliza esse tipo de comando para trazer os dados de um usuário específico. Só que a gente nós acabamos utilizando o quê? O código. Por exemplo, é muito comum acabarmos programando dessa maneira. Selecione todos os dados do usuário, onde o ID seja igual a 1. Vamos ver se ele vai trazer. Seja igual a 1. Olha lá, trouxe. Beleza? Danilo, e se eu não usasse o like no nome? Nome for igual a Danilo Filito. Vamos ver se funciona. Funcionou também. Então você pode usar tanto o like quanto o sinal de igual, o operador de igual. Beleza? Mas aqui eu vou deixar, só para vocês verem, o ID. E aqui eu vou colocar um código 1. Então, com isso eu consigo trazer todos os dados. Por que eu uso isso aí geralmente? Imagine que você tem um cadastro, você quer trazer os dados desse cadastro para mostrar na tela. Seria esse comando. Compreenderam? E aí, eu poderia pegar, alterar esses dados e depois mandar o comando de volta de alteração, de update. Beleza? Maravilha, fizemos aqui resolvemos a primeira pergunta, Show de bola. Vamos para a segunda. Qual é a segunda? Liste todos os usuários que contenham, olha lá, o caractere A. Então, olha só que legal. Que contenham o caractere A. Vamos tirar o acento aqui desse contenham, né? Não tem acento ali, se eu não me engano. Que contenham o caractere A em seu nome. Beleza. Então, basicamente, pessoal, seria essa mesma coisa, me traga todos os dados, né? Só que tem um detalhe.
eu quero que ele me traga o nome, só que eu quero por um caractere só, todos os nomes que tenham o A dentro do nome. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá executar aqui. Olha lá, não trouxe nada, porque não existe uma pessoa com o nome A. Entenderam? Existem pessoas que têm o admin, Danilo. Então, eu tenho que criar um filtro diferenciado. Como que a gente faz isso? Além de usar o like, existem operadores que a gente usa junto com o like, que facilitam, vamos dizer assim, a busca, né, dos dados. Como? Quando eu coloco um percent na frente, ó, vou fazer o seguinte para vocês entenderem. Like, ao invés de usar o A, vou colocar Danilo. Tá? E aí, se eu coloco porcentagem e porcentagem, olha aqui, vou selecionar. Vamos ver se ele vai trazer tudo que está aí. Cliquei, olha lá, trouxe esse registro. Ah, mas não era com A? Vamos ver só com A, o que vai acontecer. Também deixei os 2% ali. Olha o tanto de coisa que ele me trouxe. Danilo Filito, ADM, Making de Games. Porque esse sinal de porcentagem é como se fosse um coringa. É como se ele falasse assim, ó, você vai me trazer os dados de todas as colunas dos registros que tenham dentro de usuário. Então vai me trazer todos os registros, né? Todas as colunas do registro, onde o nome seja parecido com A. E o percent significa assim, não me importa o que vem antes do A e depois do A. Tendo o A, não me importa o que tem antes e nem o que tem depois. Beleza. Acabou. Ele trouxe tudo. Show de bola? Aí eu posso modificar. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, o Making de Games que tem o registro 3 e o 4, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Vou tirar o percent de trás. E vou mandar executar. Vamos ver o que ele vai trazer. Não trouxe nada. Por quê? Porque é como se falasse assim, ó. Agora não me importa o que venha antes do A. Mas depois do A tem que ser igual. Então, de todas aquelas palavrinhas que tinham ali, todos os nomes cadastrados, vou voltar o símbolo de percent, né, de porcentagem ali. Reparem, ó, todos possuem um nome que tem alguma coisa depois do A. Então importa o que vem depois do A. Entenderam a ideia? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, percent is, vamos ver o que vai acontecer. Ele me trouxe os dois Making de Games. Por quê? Tem que existir a palavrinha is dentro do nome, né? E não me importa o que vem antes do is. Então, o is tem que estar lá, igualzinho. O que tem antes, não me importa. Entenderam a ideia? Aí, se eu quiser inverter, por exemplo, tirei aqui, coloquei o A e vou colocar o percentual na frente. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui que ele trouxe só o admin. Por quê? Porque a única coisa que começa com a letra A dentro do nome é o admin. Então ele está falando o seguinte, ó, me traga qualquer palavra, qualquer nome, né? Qualquer registro que tenha um nome que comece com A. Depois do A não me importa. Se tivesse Ana, se tivesse Aline, se tivesse Anderson, ele ia trazer, tá? Mas tinha que começar com A. Então, o símbolo de porcentagem aqui, pessoal, pensem assim. Se eu quero que o nome que ele vá fazer a busca, o filtro aqui no select, seja igual, eu tiro o percentual. Se não me importa, se eu quero só verificar se só tem aquela letrinha lá, eu coloco percentual. Então, se eu coloco percentual na frente, não me importa o que vem na frente. Se eu coloco atrás, não importa o que vem atrás. Tranquilo? Então, se eu fizer isso aqui, ó, por o percentual,
Tudo que tiver Lô, ele vai trazer. Só vai ter o Danilo, se eu não me engano. Ó. Compreenderam? Isso é muito utilizado em buscas. Por quê? A pessoa vai abrir uma tela de consulta, vai escrever João. Então ele começa a escrever J. Ele vai trazer todos os nomes, todos os registros que tem aquele nome, o J. Aí coloca o O. Todos os registros que tenha Jô. Compreenderam? Independente do que tem na frente, antes do J, e o que tenha depois do A. Então a gente utiliza muito isso aqui, ó. Tá vendo? Então aqui a gente pode utilizar da seguinte maneira, ó, para responder esse comandinho. Selecione todas as colunas, né? Me traga todos os registros, todas as colunas de todos os registros dos usuários, onde o nome like se pareça com esse texto. E não me importa o que vem antes do A e o que vem depois do A. Tendo A, acabou, ele vai trazer. Beleza? Não sei se eu consegui explicar. Qualquer coisa, deixem nos comentários. Então, segunda questão resolvida. Terceira questão, pessoal. Vamos lá. Liste todos os jogos de todos os usuários. Essa aqui nós fizemos na aula passada, no encontro passado. O que nós vamos fazer? Eu vou até utilizar o where. Para quê? Para pegar aqui, pessoal, o nome do usuário, o código, o nome do jogo. Ó. Então, selecione da tabela JU, ponto, a coluna usuários ID, vírgula, selecione da tabela U, ponto, nome, a coluna nome, né, perdão, vírgula, selecione da tabela JU, a coluna jogos ID, selecione da tabela J, a coluna nome, selecione da tabela JU, o high score, e da tabela JU, o tempo de jogo. Where, from, né, perdão, from. Então, quem são essas tabelas? Jogos usuários, as JU. Então, eu criei um apelido para a tabela jogos dos usuários, que eu passei a chamá-la de JU. Então, aqui, JU é a tabela jogos dos usuários. U são usuários e J é a tabela de jogos. Toda vez que eu quiser trazer o dado de uma tabela, eu coloco a vírgula e o nome da tabela. Onde? Então, eu tenho que fazer aqui uma associação, linkar ali os dados das tabelas. Então, como que eu vou criar essa associação? Geralmente é por meio dos códigos, tá? Das chaves estrangeiras. Então, aqui eu estou falando o seguinte, ó, você vai me trazer esses dados, tá? Desde que o código do jogo da tabela JU seja igual ao código do jogo da tabela J. E o código do usuário da tabela JU seja igual ao código da tabela de usuários. Então tá aqui. Vamos selecionar tudo. Beleza, ó, trouxe aqui o nome de todos os jogos. Então, liste todos os jogos de todos os usuários. Conseguimos. Beleza? Maravilha. E agora, qual que é a última? Né? Última não, acho que tem mais duas, né? Aí, ó. Liste todos os jogos de um determinado usuário. Beleza, então no where aqui agora, ó, o que eu faço? Vou colocar um outro end, ó. E o código do usuário da tabela JU, que é a tabela jogos dos usuários, tem que ser igual aqui ao usuário que eu quero ver os jogos dele. Então, por exemplo. Então, ele vai trazer todos os jogos do usuário de código 1. Olha lá. Então, o Danilo Filito tem o jogo Tie Runner, Caça-Níquel e The Filito Click. Beleza? Então, olha lá que legal. Isso é muito comum para você filtrar também consultas. O SQL, obviamente, né? O select é para isso, para trazer dados. Então, todos os comandos aqui vão ser muito comuns, né, para consultas. Conte quantos jogos um usuário possui. Legal, ó. Então, eu vou pegar aqui o select. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. Vou falar o seguinte, ó. Me traga o nome do usuário, tá? Porque eu preciso só o nome e a quantidade de jogos que ele tem. Vírgula, count, e aqui eu vou colocar JU
ponto, e eu posso contar qualquer campo, que ele vai contar o que? A quantidade de registros que tem naqueles campos. Então eu vou colocar aqui, ó, jogos ID, porque eu quero saber a quantidade de jogos de um usuário. Então eu vou olhar o que? Vou contar quantos registros tem valor na coluna jogos ID. Tem valor lá, eu vou contar, tá? Então count, olha lá. Beleza, from, jogos usuários, as you e usuários. Os jogos aqui eu não preciso mais, ó, porque não estou pegando nenhum dado da tabela de jogos. Onde os jogos dos usuários ID seja igual ao... Minto, perdão aqui, ó. Eu não preciso fazer essa comparação. Eu preciso comparar apenas o que? Se o código do usuário, da tabela de jogos usuários, é igual ao código do usuário. Fazer a correlação ali. Por que eu estou fazendo isso? Para pegar o nome do usuário. Quero mostrar o nome do usuário na tela. E o código do usuário tem que ser igual a 1. Então, se eu quero saber a quantidade de jogos do usuário de código 1, ele vai me mostrar do 2. Então, se eu colocar aqui o 2, ele vai me mostrar a quantidade de jogos do usuário 2. Vamos testar? Olha lá, o ADM tem 4 jogos. E olha só, gente, se vocês olharem aqui o retorno, o nome das colunas ficaram nome, count, ponto, jogos, underline. Eu vou tentar fazer um negócio, ó. As, total, jogos. Vamos ver como é que vai ficar. Olha que legal. O as, vocês perceberam que eu estou usando para apelidar colunas e tabelas. Então, se eu quiser modificar aqui o nome de alguma coluna, na hora de trazer os dados, né, ele modifica. Ó. Então, agora ele me trouxe na coluna nome, o nome do meu ADM. E a outra coluninha ele chama total jogos. Tá aqui, ó, que ficou bem mais bonitinho. Viram que legal? E com isso nós conseguimos, pessoal, né, contar aqui a quantidade de jogos que um usuário possui. Tá? Imagina que você vai querer mostrar, na hora que o usuário loga no seu sistema, total de jogos. Tá lá. Tempo total de jogo. Então, eu posso contar. Ou somar. Lembra do somar? Né? Então, tá aqui. Conseguimos responder todas as perguntas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, tá? Ele foi um apanhado de tudo que nós vimos. Não entenderam? Deixe nos comentários, eu explico de outra maneira, porque é uma coisa muito complicada, gente. Às vezes você lê, não entende como utilizar um comando, né, SQL, e de uma hora para outra fala, nossa, era isso. Então, se vocês não entenderam, me falem que eu tento explicar de outra maneira. Beleza? Grande abraço, até a próxima.